Eu cresci numa família onde o normal era ter dívida. Tá. E olhando aquilo, eu pensei, eu não quero isso pra mim. Então, grande parte dos arquivos aqui, de fato, eu encontrava situações onde eu via, nossa, eu tive um exemplo negativo aqui. Por exemplo, em 90 e, sei lá, 6, os meus pais tinham celular. Ninguém tinha celular naquela É aquele época. grandão. Era um grandão, era pra falar entre eles e talvez com a Abílio Diniz, né? Porque era outra pessoa que tinha celular no Aham. Brasil. E era caríssimo. Era muito caro. Eu Então, lembro. eu não sei por que cargas d'água eles tinham celular naquela época, mas tinham. Não tinha ninguém pra Então, falar. vendo aquele tipo de coisa, eu falei, poxa, eu não quero me comportar igual os meus pais nesse aspecto. Em vários outros, minha mãe é uma pessoa ímpar em termos de generosidade, meu pai é a pessoa mais culta que eu conheço. Meu pai fica me zoando de homem de poucas letras, né? Aham. Eu leio pra caramba e ele fala, homem de poucas letras, porque ele é muito mais culto do que eu. Só que nesse aspecto financeiro, eles foram um modelo que eu falei, eu tenho que sair diferente disso. Então, meu modelo de dinheiro não pode ser igual ao dos meus pais. O termostato deles estava marcado, naquela época, mudou ao longo do tempo, mas estava marcado para negativo. Porque o normal para eles é não ter patrimônio e tá devendo. Sim. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, eu tenho que mudar. No meu caso, foi o oposto. Meus pais sempre com mindset poupador. Nunca vi nenhum problema na minha casa. Nunca brigaram por causa de dinheiro. Nunca, zero. Eu sempre soube que tinha, não sabia quanto. Eu sempre soube que tinha ali. Meu pai era poupador, minha mãe também. E nunca vi ninguém ligar, nunca vi dívida. Nem eu, nem meus irmãos. E eu era o. Como é que era? Você chamou seu pai? Desligado. Eu era desligado, cara. É tipo, tá bom. Eu dava de ombrinho. Não, tá bom. Esqueci de pagar uma conta. Tem juros. Não, tá bom, tá bom, tá bom. E aquilo foi acontecendo e meus pais odiavam essa minha atitude. Odiavam. E eu lembro que minha mãe tinha umas frases, até caberia uma frase da minha mãe aqui. Ela falou assim, filho, quem guarda tem, quem não guarda fica sem. Então, velho, você tá louco. Você tem que guardar. Meu pai também. Pô, cara, você precisa guardar o seu dinheiro assim por diante. No meu caso, foi o que mais me incomodou no mindset, que não foi o mindset dos meus pais, que era o meu mindset, é que eu era aquele cara que o dinheiro entrava. Eu nunca fui um cara que ganhei pouco, mas eu não via. Ele escoava. Você nem sabia para onde. Cara, eu não sabia. Eu olhava assim e falei, meu, eu ganhei 6 mil reais esse mês. Tô te falando assim, sei lá, 2005. Que era muito mais grande Muita do que grana. Eu hoje. morava em Santos, sou educador físico. Você ganhava 6 mil reais no mês? 6 pau e 800. Em 2005, eu tava pra entrar no exército, eu entrei em 2006. O salário do oficial, depois que ele se formava, era 2 mil, eu pensava, cacete, 2 mil reais. Cara, eu via grana. Era muito dinheiro. E eu lembro que eu comentava com os amigos meus, pô, você tá ganhando quanto? Pô, eu ganho 6 pau, cara, 6 pau, e cadê? Eu falei, não sei. E eu guardava, sei lá, gastava 7, e era uma zona, uma bagunça. Até o momento que isso acumulou, velho, de uma forma que eu fui, sei lá, 2008, eu falei, cara, eu entrei aqui numa enrascada, meu. Você chegou a ter dívida. Muito, 150 Nossa, mil, que isso, cara? 150 pau de dívida. E eu falei, cara, entrei numa enrascada. Eu preciso sair dessa enrascada. O que me tirou da enrascada foi o empreendedorismo, foi venda. Foi aprender a pegar uma coisa, ganhar dinheiro com livro, com palestra, aí eu fui levantando. E aí quando eu vi, eu falei, cara, se eu sou esse cara que consigo fazer essa grana, eu vou ter que aprender a segurar essa grana. Então o meu mindset foi o mindset da riqueza, só que eu tava com dívida. Eu não tinha um mindset do poupador. Só que enquanto eu estava levantando para pagar minha dívida, eu comecei a gostar de pegar grana e guardar grana. Pegar grana e guardar grana. Hoje eu tenho o mindset do poupador, o mindset de fazer dinheiro e assim por diante. No meu caso, eu tive boas lições lá em casa, mas eu era meio da pá virada mesmo. Só que tem uma parada, Bruno. Eu errei e deu tempo. Você era novo, né? Eu era novo, cara. Então, olha só minhas condições. Eu era um garoto de 20, sei lá, 6 anos, 27. 26 anos, 27 não é tão novo assim, mas é um menino. Vamos dizer assim, eu me considerava um menino mentalmente falando. Mas eu morava com os meus pais, não tinha esposa, não era casado, não tinha filho. E as minhas dívidas eram dívidas relativamente bobas e simples. O quê? Um carro, uma coisa boba assim, né? E deu tempo de recuperar. Mas tem gente que não tem, né, cara? Não.
Não tem. Quanto mais novo você é, né? Vou parafrasear aqui o Ludwig von Mises, um economista Tava faltando austríaco. uma frase, né? Já tava meia hora, não tinha frase. Falando de países, ele fala que o país rico, ele pode se dar ao luxo de adotar caminhos insanos por mais tempo que o pobre. E trazendo para pessoas, né? A pessoa rica ou a pessoa jovem pode fazer isso por mais tempo do que a pessoa não rica ou a pessoa que já está com uma idade mais avançada. Porque, de fato, se você pegar uma fórmula de juros compostos, lá você tem o capital inicial multiplicado por uma taxa de juros elevada ao tempo. Então, o fator exponencial é o tempo, né? Quanto mais tempo você tem, melhor. Até eu gosto de falar que em filme de vampiro, todo vampiro é rico. É verdade. Por quê? Porque o cara ele tem o tempo infinito, pô. Se ele investiu $1 lá no começo do século XIX, ele tá rico agora. Então, tendo tempo suficiente, todo mundo pode chegar lá. E tem um ponto interessante, Joel, que você me lembrou aqui do livro. Que groselha, velho. Do Bruno soltou uma groselha animal. E com Mas é classe. isso, pô. Groselha com classe. É um exemplo bom. Mas tem uma parte do livro que se encaixa justamente nesse teu começo até você mudar. O primeiro dos 17 arquivos de riqueza, ele fala o seguinte. Que é... As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia. Eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia. Na minha vida as coisas acontecem. Sim. Cadê o dinheiro? Tá indo. Sim. Foi indo, você deixou acontecer até uma hora que falou, não, pô, agora eu tenho que fazer acontecer então pra resolver. E aí você assumiu as rédeas da sua vida. Autorresponsabilidade, né? Cara, é muito simples, né? E ele começa essa parte... Por isso que esse livro aqui é um livro muito mais de mindset mesmo. Você pega até quase os penúltimos capítulos, é só falando sobre mentalidade. Ele pega a questão das pessoas fazendo de vítima. Você podia ter se feito de vítima. Não, gastei demais, não foi culpa minha, né? Você gastou, comprou carro lá, não sei o quê. Não, mas veja bem, né? A dívida tá